Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte Mil e vamos para mais um vídeo. Vamos para a Libertadores de 2010. Estamos entrando na década de 2010, sim. Já já a gente chega em 2023, né? Enfim, o ano de 2010, né? O regulamento foi quase o mesmo, né? Mas teve uns detalhes. O Chivas e o San Luís do México, né? Que não deveriam jogar Libertadores de 2010, né? Foram convidados pela Conmebol para continuarem jogando, né? Já que eles foram eliminados pelo WO por conta do gripe suíno e recusaram a jogar, enfim. Daí a Conmebol decidiu compensar isso, chamando os dois times, né? E com isso eles estreando somente nas oitavas, ou seja, os dois times do México estreariam só nas oitavas, tal, na mesma fase que eles caíram, né? E seria tipo uma compensação, né? E como é que ficaria? Na fase de grupos, né? Os mesmos times, né? 8 grupos de 4 tal, né? Aí avançam os campeões de cada grupo, né? Que são 8 e mais os 6 melhores segundos colocados. Ou seja, a Libertadores voltaria até aquele esquema doido, né? Como era lá nos anos 80, 90, né? Enfim. Mas nada assim de outro mundo, nada de nossa, que porcaria. Desculpa falar assim, enfim. E o campeão da Libertadores 2010 foi o Inter, né? O Internacional de Porto Alegre, né? O Inter, num recorte de 4 anos, era bicampeão da América, né? E esse bicampeonato foi mais sofrido, né? Foi mais onde o Inter chegou mais desacreditado, né? Pelo futebol, enfim, o time não empolgar algumas vezes e tal, né? Mas enfim, a gente vai contando. O Inter tinha um time forte em 2010, tá? O time era um dos melhores elencos do Brasil e tal, né? Mas só que durante a pausa, né, para a Copa do Mundo, né, que foi entre as quartas e a semifinal, o Internacional se reforçou, né? Trouxe o goleiro Renan, né? Que era um remanescente de 2006, né? Só que ele era reserva, né? Do Klemer. Trouxe outros remanescentes também de 2006, né? Os heróis, como o Tinga e o Rafael Sobis, né? Enfim, trouxe alguns nomes pontuais e o Inter foi com tudo, né? O Inter teve troca de técnico também, né? Começou com o Jorge Fossati, né? O argentino ali, né? E só que o Fossati não estava conseguindo engrenar o time, né? E aí a diretoria trocou ele pelo Celso Roth, sim, o Celso Roth. E aí, só que aí na parte final, né? O Inter cresceu na hora certa e conseguiu, né? Mas calma que a gente chega lá. O Internacional começou na fase de grupos, né? Claro. Num grupo fraco até, né? Com o Deportivo Quito e Emelec do Equador, né? E o Cerro do Uruguai, né? Ou seja, um grupo tranquilo, né? E o Inter avançou sem problemas, né? 3 vitórias e 3 empates e vaga nas oitavas, né? Aí nas oitavas, o Internacional encarou o Banfield da Argentina, né? O Inter não jogou nada, né? Aliás, tomou de 3-1 do Banfield, né? E parecia ser difícil reverter, né? Time argentino, né? Aquela coisa toda, né? Sabe como é, né? Só que, né, o Inter provou essa força no Beira-Rio, né? O Inter era um time copeiro nessa época, tá? Já estava acostumado a jogar várias copas, né? Principalmente os internacionais, né? Continentais e tal, né? E o Inter era sempre forte em mata-mata, né? Na volta no Beira-Rio lotado, o Inter reverte, né? Vence por 2-0, né? Com gol fora na época. E como o gol fora na época contava, o Inter avançou. E aí nas quartas, o Internacional encarou o Estudiantes da Argentina, né? O atual campeão, né? O Estudiantes era favorito, inclusive, né? Era quase o mesmo time de 2009, né? No primeiro jogo, o Inter vence no Beira-Rio por 1-0, né? O Juliano faz o gol. Aliás, o Juliano, que era novo na época, né? Viraria o talismã do Inter, né? Nessa Libertadores, né? E ele fez o gol da vitória no primeiro jogo. Na volta, né? Em La Plata, né? O Inter sofreu, né? O time levou de 2-0 ali e estava sendo eliminado, né? Até que aos 45 do segundo tempo, ali, num lance ali rápido de ataque ali, o Juliano, né, chuta cruzado e faz o gol de honra, né, digamos assim, né? O 2-1 para o Estudiantes, só que graças a esse gol fora, o Colorado avançou, né? E assim, né, o Inter teve que esperar a Copa do Mundo, né, que foi na África do Sul, tal, né, um mês e meio. E aí, como eu falei, né, o Inter aproveitou, né, fez as mudanças aí, né? O Fossati saiu, veio o Celso Roth, veio esses reforços pontuais e tal. E o time ficou mais qualificado, né? Mais competitivo, né? E aí o Inter volta, né? Na semifinal, né? Lá no fim de julho, né? E começo de agosto, né? E o adversário era o São Paulo, né? Sim, o mesmo adversário da final de 2006, né? E um detalhe, né?
quem avançasse, né, para a final, né, encararia o Chivas, né? O Chivas eliminou o Universidade do Chile e com isso estaria garantido no Mundial, né? Porque times mexicanos, né, como sabem, né, até 2016 eram sempre convidados, né, pela Conmebol, né, para jogar Libertadores, ou seja, o time mexicano não podia ir para o Mundial porque era convidado, né? E esse jogo praticamente virou uma final, né, de campeonato, praticamente, né? E apesar disso, o São Paulo era favorito para a imprensa, né? Porque decidiram o segundo jogo em casa, o time vinha embalado na Libertadores, né? Só que na volta da Libertadores, o São Paulo parece que tinha caído o ritmo e tal, né? Enfim. Mas o Inter ignorou isso, né? No primeiro jogo no Beira-Rio, o Inter vence por 1-0, né? O gol marcado pelo Giuliano, aliás. Nesse jogo o Inter perdeu várias chances de fazer mais gols, né? Poderia ter ido pro Morumbi, por exemplo, com 2-3-0 fácil, porque o Inter deu um passeio em cima do São Paulo, né? São Paulo não jogou nada, né? Mas o Inter só venceu por 1-0. E aí na volta, né, no Morumbi lotado, né? O São Paulo deu trabalho, mostrou vontade, mostrou força, né? O Tricolor chegou a fazer 1-0, depois chegou a fazer 2-0. Só que o Inter descontou, né? Logo depois do segundo gol do São Paulo com o D'Alessandro, né? Numa cobrança de falta ali, que a bola desviou e tal. Né, e o argentino fez o gol, né? E assim como foi contra o Estudiantes, né? O Inter perde, né? 2-1, só que avançou para a final, né? Graças ao gol fora. E na final, né? Já garantido no Mundial de Clubes, né? O Inter encarou o Chivas do México, né? O Chivas que tinha entrado como convidadaço, né? E já nas oitavas, e o Chivas aproveitou essa manobra pequena, digamos assim, para chegar nas finais, né? O Chivas, por exemplo, eliminou no caminho o Vélez da Argentina, o Libertad do Paraguai e o Universidade do Chile, como eu já falei. No primeiro jogo, né, no novo estádio do Chivas, né? Eu não vou lembrar direito o nome, é um nome meio complicado, tal, mas é um estádio moderno, aí não vou lembrar o nome, né? Lá em Guadalajara. O Chivas sai na frente, mas o Inter vence de virada por 2-1. Juliano faz um dos gols, né, para variar. E o título de bicampeão fica perto, né? E aí uma semana depois, no Beira-Rio lotado, né? O Inter, né, tinha tudo para confirmar, né, um título, né? O Chivas sai na frente, né, no primeiro tempo com o Fabian, né? Só que aí no segundo tempo o Colorado acalmou tudo, né? Rafael Sobis empatou, Leandro Damião, né, um garoto ainda, novo ainda, na época acho que tinha 20 anos, acho, vira o jogo pro Colorado, né? E sempre ele, né, o talismã dos mata-matas, o Giuliano, né, faz 3-1 ali perto do fim do jogo, né? E ainda deu tempo pro Chivas descontar com o Omar Bravo, né? E o jogo terminou 3-2 e assim o Inter era bicampeão da América, né? Em menos de 4 anos, ali, 4 anos depois o Inter pintava a América de vermelho, né? E consolidava com um dos principais times do Brasil na época, né? E o Celso Roth, né? Que chegou aqui só para os 4 jogos finais, né? Se consagrou também, né? No Colorado, né? O Celso que não costuma ser aquele técnico e tal, mas enfim, entrou de vez na história do Inter, né? Enfim. Agora vamos falar do time base do Inter de 2010, né? Acho que os colorados sentem falta desse time, né? Imagino eu, né? O Colorado era Renan no gol, né? De início o Abandonzieri, sim, o experiente Abandonzieri, aquele mesmo, né? Do Boca e tal. Era titular, depois ele não se firmou e o Renan virou titular. A defesa era Ney, né? Lateral. Bolívar, Índio e Kleber, né? O Kleber lateral esquerdo, né? Que muitos apelidaram até de Kleber Chicletinho. Meio campo era Guinhaçu, né? Um volante muito bom, muito aguerrido, né? Guinhaçu, Sandro, D'Alessandro, né? E o Giuliano, né? E na frente, né? O Tyson, né? E o Rafael Sobis, né? Tirando ele, né? O Alexandre jogava também de titular, né? E outro detalhe também que eu esqueci de falar no meio campo, na reta final o Tinga, né? Chegou até a jogar, né? Inclusive jogou a final, né? Do jogo do título e tal. Enfim, era um bom time. O time do Inter era bom. Não era ruim, não. Era muito bom. Ó, os reservas aqui, ó, só pra ter uma ideia. Tô mostrando aqui, tô falando dos reservas no último jogo, né? Ó, tinha o Abandonzieri, goleiro. Fabiano Heller, né? Outro remanescente de 2006 no time. Gleidson, Andrezinho, né? Que era bom em cobrança de falta. Aí o Wilson Matias, mais ou menos, né? O Giuliano, né? Que no jogo decisivo começou no banco. E o Leandro Damião, né? Outro que estava no banco. Aliás, esses dois últimos fizeram os gols, né?
no segundo tempo ali da final. Você vê, né? O banco do Inter era bom também, ó, não era ruim, não. Ainda tinha Rafael Sobres, né? Que começou a titular, tinha, né, o Everton, né? Um Everton Costa, né? Esse Everton Costa teria mais destaque no Coritiba, né? Nos anos seguintes, inclusive, enfim. E sabe, é um time que o Inter tinha, quer dizer, era muito bom, né? Só que esse time chegou meio desacreditadão, então, né? Mas cresceu na hora certa, né? Enfim, agora vocês vão ver os gols da final, né? Do título, né? E a gente já volta pra falar do resto, né? Porque o vídeo já vai ficar longo mesmo. Mas enquanto isso, veja aí os gols. Do Chivas tenta se aproveitar nos instantes finais, assim eles fizeram no primeiro jogo. Gol! Abertura pro Kleber, tirou o cruzamento, a bola fechada, olha o gol! 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 Gol! Sobe, já saiu. Faz o gol, garoto. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. É no gol. É no gol. É no gol. É no gol. Gol! Juliano. Faz o seu, Juliano. Botou na frente. Faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. É no gol. 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 Gol! Pé direito, bateu na trave. Olha a chance, olha o gol. Gol do Chivas. Na bomba batida por Bautista. A bola beijou a trave, não deu para o Renan. Ele e o filho Thales. Papai prometeu, cumpriu. Faça a festa, torcedor colorado. O Inter pinta a América de vermelho. O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores. Vem aí o Mundial, de 8 a 18 de dezembro. Bom, gente, vocês viram aí os gols, né? Das finais não, da final que deu título pro Colorado, né? Agora temos que falar dos brasileiros, né? Da Libertadores, né? Tivemos 5 times, né? Como o Inter foi campeão, vamos falar de 4, né? Vamos começar pelo Corinthians, né? O Corinthians jogou na competição por ter sido campeão da Copa do Brasil, né? O Corinthians, né, tinha Ronaldo, né? Um Ronaldo fenômeno, né? Tinha um time forte ali. E a Fiel acreditava no título, né? Até porque era ano de centenário do Corinthians, né? O Corinthians faria 100 anos em 2010 e nada melhor que ganhar a Libertadores, né? Até então a sua primeira Libertadores, né? O Corinthians jogou na fase de grupos, um grupo fácil, né? Com o Racing do Uruguai, o Independiente de Medellín da Colômbia e o Cerro Porteño do Paraguai. E o Corinthians passeou no grupo, né? Venceu 5 dos 6 jogos e avançou. E aí nas oitavas o Corinthians encarou o Flamengo, né? O Flamengo foi o pior classificado, sim. Dos 16 classificados, o Flamengo foi o pior dos pior mesmo. E todo mundo apostava no Corinthians, né? O Corinthians estava melhor, o Flamengo estava meio em crise ali, né? O Flamengo era o atual campeão brasileiro, inclusive, mas estava em crise, né? Mas tinha uma dupla de ataque que era famosa na época, né? Que era o que chamava de Império do Amor, né? Que era formado pelo Adriano, né? O Imperador e o Wagner Love, né? Só que mesmo em crise o Flamengo mostrou força, né? O Flamengo venceu por 1-0, né, no Maracanã, e na volta no Pacaembu, né, o Corinthians mostrou raça, teve vontade e tal, mas venceu só por 2-1, né, e como o gol fora contava na época, o Flamengo eliminou o Corinthians, né, e mais uma vez o Corinthians ficava pelo caminho, né. Só que diferente de 2006, né, que a Fiel quebrou o pau com a polícia, quase invadiu o campo no Pacaembu, em 2010 a Fiel aplaudiu o time, né, cantou o nome do clube, cantou o hino, né, mostrou ser fiel, né, ao Corinthians, né, vamos dizer assim, né. Dessa vez o time foi aplaudido, né, porque o time teve vontade, né. Enfim, falamos do Corinthians, agora vamos falar do Cruzeiro, né. O Cruzeiro, ainda traumatizado pela perda da Libertadores, né, do ano anterior, voltava de novo a jogar, e dessa vez o Cruzeiro estreou na pré-Libertadores, né. E dessa vez o Cruzeiro eliminou o Real Potosí, né, empatou fora e massacrou, né, 7-0, né, e avançou. Na fase de grupos o Cruzeiro não teve trabalho, né,
avançou como um dos melhores segundos colocados ali, né? Ficou em segundo, né? Teve 3 vitórias em 6 jogos e avançou. Nas oitavas, o Cruzeiro encarou o Nacional do Uruguai e não teve trabalho também, né? Venceu os 2 jogos, né? No agregado de 6-1, né? E aí nas quartas, o Cruzeiro encarou o São Paulo, né? A imprensa apostava o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tava embalado, tava jogando até melhor que o São Paulo e tal, mas... Só que parece que o Cruzeiro entrou nessa onda e o Cruzeiro não deu para que veio, né? O time perdeu os 2 jogos para o time do Morumbi, ambos por 2-0, e assim deu adeus ao sonho do título, né? Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo é o atual campeão brasileiro, tal, chegou na Libertadores querendo sonhar com o título, né? Só que o Flamengo, por muito pouco, não fica pelo caminho, né? O time fez uma fase de grupos muito irregular, tal, né? Só se classificou ali na última rodada e classificou como um dos piores classificados, ou seja, dos 16, o Flamengo foi o último classificado ali, foi o 16º no geral. E ele encarou o Corinthians, que foi o melhor dos melhores da primeira fase, ou seja, todo mundo apostava no Corinthians, né? O Flamengo estava em crise e tal, Adriano dando trabalho mais fora de campo do que dentro, enfim. Mas o Flamengo ainda tinha alguns remanescentes, né, de 2009, né? Além da dupla, né, Adriano e Wagner Love, né? E nas oitavas o Flamengo mostrou força, né? Venceu o Corinthians por 1-0 e mesmo perdendo no Pacaembu por 2-1, o Flamengo avançou. Aí nas quartas o Flamengo encarou a Universidade do Chile, né? E dessa vez mudou pro Flamengo, né? O time perde por 3-2 no Maracanã. No jogo em Santiago, o Flamengo vence, né? 2-1, mas por conta do critério do gol fora, né? Os chilenos acabaram eliminando o Flamengo e o Flamengo ficou pelo caminho, né? Enfim, agora vamos falar do São Paulo, né? Chegamos no São Paulo. O São Paulo jogou num grupo tranquilo, né? Onde tinha o Once Caldas da Colômbia. O São Paulo enfrentou o Monterrey do México e o Nacional do Paraguai. O São Paulo avançou sem problemas, né? Como líder do seu grupo, né? Inclusive batendo no Once Caldas, né? Num dos jogos ali, né? Onde o São Paulo, digamos que se vingou um pouco dos colombianos, né? Por causa de 2004, né? Nas oitavas, o São Paulo encarou o Universitário do Peru, né? E todos achavam que o São Paulo ia passar fácil, né? Mas não foi bem assim, não. Os 2 jogos foram tristes de se ver, né? Acabaram empatados sem gols. E nos pênaltis, né? O São Paulo eliminou os peruanos por 3-1, né? O Rogério Ceni, inclusive, pegou um pênalti e tal. Aí nas quartas, o São Paulo encarou o Cruzeiro, né? O São Paulo chegou desconfiado, né? Ainda mais pelo jeito que foi a classificação contra os peruanos, né? Mas o São Paulo tinha alguns nomes ali, né? Tinha o Fernandão, né? Fernandão, aquele mesmo, né? Ídolo do Inter e tal, né? E que tava estreando contra o Cruzeiro e parece que ali o São Paulo cresceu, né? O time bateu o Cruzeiro no Mineirão 2-0 e repetiu o placar, né? No Morumbi também 2-0, né? O Hernandes acabou com o jogo, né? Inclusive. E aí o São Paulo eliminou o Cruzeiro e encarou o Inter na semifinal, né? Semifinal essa que foi só depois da Copa do Mundo. Só que aí depois da Copa, né, parece que o São Paulo, né, perdeu o ritmo, perdeu o fôlego que estava tendo, né, e o São Paulo foi eliminado pelo Inter, né, por causa do critério do desempate, né, perdeu 1-0, ganhou de 2-1, mas o gol fora ajudou os colorados, né. Enfim, né, falamos dos brasileiros e agora vamos falar do Mundial de Clubes, né, e esse Mundial todo mundo se lembra, né, o duelo dos Interes, né, que todo mundo esperava. Só que não aconteceu, né? Porque do outro lado a Internazionale, né, de Milão, né, eliminou o seu adversário, né? Acho que foi o Seognan, né, da Coreia, se não me engano, né? Mas o Inter, né, o Inter brasileiro, deu um dos seus maiores vexames até então, né? Em semifinal, né? O time encarou o Mazembe, né? Mazembe do Congo, e o Inter perdeu de 2-0 e foi eliminado de forma vexatória, né? Teve o gol um dos gols do Mazembe ali, aliás, os 2 gols, né? O goleiro Kidiaba do Mazembe comemorava dançando, sentando a bunda no chão, aquela coisa toda, né? Enfim, e o Inter fez esse papelão aí e foi eliminado, né? E aí na disputa do 3º lugar, o Inter até vence, né? Os coreanos, e fica com o 3º lugar, né? Enquanto que a Inter de Milão acabou campeã, né? Batendo o Mazembe na final. Enfim, galera, bom, vocês vão ver os gols da final do Mundial de Clubes, né? Que os italianos... Não, vocês não vão ver gol nenhum, porque o time brasileiro, o time sul-americano não chegou à final, né? Enfim, não vão ver gol nenhum, não, perdão.
E como não tem Sul-Americano na final, dessa vez não vai ter gols, né? Após eu falar aqui. Enfim, então é isso, tá, galera? Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem o vídeo. É isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.